Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar aqui sobre o desigrejado e o desviado. A diferença entre a pessoa que é desigrejada e a pessoa que é desviada. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque muitos que vão na igreja estão tratando o desigrejado como um camarada desviado que não quer saber de Deus. E não é essa a verdade. Não é essa a verdade. A diferença do desigrejado é porque ele examina a palavra e ele vê que tem algumas coisas dentro do sistema religioso que não condiz com a Bíblia, não condiz com o verdadeiro Evangelho de Cristo. Aí o que ele faz? Ele para de ir na igreja. Só que ele não se torna um ímpio, não se torna um iníquo. Ele só para de ir na igreja. Mas a fé dele permanece e ele continua buscando a Deus. Ele continua firme com Deus. Então esse é o desigrejado. Agora, o desviado não. O desviado, ele vê as coisas acontecendo errado na igreja. O que ele faz? Ele se ira. Ele se revolta, ele se rebela e abandona. E abandona tudo. Ele abandona a igreja ali, o sistema religioso, e também abandona a fé. Abandona a fé por quê? Ele sai da igreja, ele se entrega para o mundo. Ele se entrega para o mundo, ele vai para a bebedeira, ele vai para a prostituição, ele vai para um monte de bagunça. Ele não quer mais saber de Deus. Ele se entrega para o mundo. Ele vai andar conforme a vontade da sua carne. Agora o desigrejado não. O desigrejado, ele tem o temor a Deus. O desigrejado, ele continua buscando a Deus. Ele busca a Deus na internet. Ele continua naquela fé, esperando em Cristo. O desigrejado é assim. Agora o desviado não. Então aí a gente tem que fazer aqui uma análise. Espera aí. O irmão não está indo mais na igreja. Mas o irmão tem buscado dentro da Bíblia o verdadeiro evangelho. O fator dele não estar indo na igreja não significa que o irmão está desviado. O fator do irmão não estar indo na igreja não significa que ele se entregou à iniquidade, se entregou aos prazeres da carne. Quando o irmão sai da igreja e vai para o mundo e se entrega aos prazeres da carne, aí sim, esses são os desviados. Esses são os desviados. Mas quando o irmão ele continua na fé, crendo que Jesus Cristo é o único suficiente salvador da vida dele e que não há outro caminho a não ser Jesus, irmão, esse irmão está guardado por Cristo. Agora vocês ficam aí falando que o desigrejado tratando como que ele fosse rebelde. Não. Simplesmente que ele conheceu a verdade. E a verdade liberta. Irmãos, a verdade liberta. Quando a pessoa ela tem a mente de Cristo, ela passa a ser liberta. Ela não precisa ficar sendo serva mais de ninguém, a não ser do próprio Evangelho. Hoje, eu sou servo, eu sou escravo só do Evangelho. Eu não sou mais escravo de líder, de denominações. Eu não sou mais escravo de nenhum desses.
Eu só sou escravo do Evangelho. Por quê? Sou escravo do Evangelho? Porque eu sou preso no Evangelho. Eu tenho que viver o Evangelho. Jesus, irmão, quando ele pregava o Evangelho, quando ele levava o Evangelho às pessoas se sentiam perdoadas, se sentiam libertas. E o que Jesus falava para as pessoas? Ide, a tua fé te salvou. Irmão, Jesus não queria ver ninguém ali preso. O Evangelho de Jesus é libertador. O Evangelho de Jesus é para as pessoas ouvir a palavra e levar a palavra. E não ficar preso em um sistema. Jesus, o Evangelho de Jesus, veio para libertar o povo do sistema, irmãos. Do sistema. Caifás, os fariseus, era um sistema ali, um sistema da lei, que estava enferma já não valia mais. Jesus, o que ele veio fazer? Libertar o povo do sistema, irmão. Do sistema. Agora, o que fizeram com o Evangelho de Cristo? Transformaram em um sistema religioso. Eu estou falando mentira? É isso que o desigrejado veja, que transformaram ali o Evangelho em um sistema religioso, em um meio de reino. Os pastores hoje são reis, sentados no trono. São reis, sentados no trono, e que seus súditos vão lá para servir ele. Agora, lê João 10. Lê João 10. João 10, Jesus fala que a ovelha não tem que ficar presa em aprisco. A ovelha, ela tem que ser liberta. O porteiro tem que abrir o portão do aprisco. E a ovelha tem que ouvir a voz do verdadeiro pastor e sair em contrapastagem. Irmão, imagina você na sua casa, tem lá o seu vizinho, você prega para ele, você prega para o seu vizinho, o seu vizinho vai olhar o seu testemunho, vai ver o seu testemunho, aí você vai pregar para ele. Aí o seu vizinho olha assim, não, então eu vou ser igual esse cara busca Deus, o testemunho dele é muito bom, vou ser igual a ele. Irmão, nisso aí, o evangelho está sendo pregado, o evangelho está expandindo. Aí o vizinho vai passar isso para outro, um amigo, um parente. Irmão, o evangelho está sendo expandido. Está sendo expandido. É através do quê? Da nossa boca e do nosso bom testemunho. Esse é o verdadeiro evangelho que Jesus trouxe. Não é um evangelho você seguir a um líder. É você ser o líder. Sabe por quê? Ele te fez sacerdote real. Você não crê? Que quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou, ele não fez sacerdote real? Quando você é sacerdote real, meu filho, é para você reinar. Reinar e falar com Deus. É para você executar o verdadeiro evangelho. E aí? Agora, vocês que falam que o desigrejado é rebelde, que o desigrejado não sei o quê, vocês desprezam o desigrejado. Agora eu te digo, eu sou um desigrejado, porque eu não tenho mais carteirinha de membro. Eu não tenho.
Eu não tenho. Eu não pertenço a denominação mais nenhuma. Eu só pertenço ao Evangelho de Cristo. E nisso eu encontro dentro da palavra de Deus, lendo a Bíblia. Eu encontro. O Evangelho está lá. Está para todos. Sem eu ser escravo de ninguém. Sabe por que eu sou um desigrejado? Porque eu vi que as denominações estão todos seguindo o sistema de Caifás. De Caifás. Todo o sistema de Caifás. Eles não querem ver isso, mas é a realidade. Eu fiz teologia, e lá no curso de teologia, mas eles falavam mal de Caifás, dos fariseus, mas só que as práticas deles são iguais. Iguais. Como? Um templo, um trono, e ele receber. As pessoas levar para ele. E o que acontece? Deseja algo em troca. Deseja. No entanto, que eu vi aí muitos, teve líder aí que pegou até a oferta de corrupção. De corrupção. E para ele é legítimo. Não, o cara deu. Eu ia saber que era de corrupção, ele deu. Eu ia saber que o cara tinha... Eu não vou saber se é... Rapaz, esse líder, ele não leu quando Naamã foi curado daquela lepra, que mergulhou 7 vezes lá no Rio Jordão, que depois foi lá, levou um carroção de tesouro para entregar para o profeta. O que o profeta fez? Falou assim, não, eu não posso receber isso. Isso não se paga com dinheiro e prata, ouro. Isso se paga com a fé. É só você crer no Deus Todo-Poderoso. Aí o servo dele cresceu os olhos, foi lá e correu atrás de Naamã e pegou, pediu um pouco daquele tesouro. Quando o servo do profeta voltou ao profeta, o profeta pegou e falou assim, você foi lá, você pegou, né, o que ele quis oferecer para mim. Então é o seguinte, a lepra que estava nele agora passa sem você. Então esse líder, ele esqueceu disso. Ele não tem isso na mente gravada aqui, ó, na tábua do coração. Não tem. Que foi lá e aceitou o dinheiro da corrupção. Aí chamou a imprensa, fez o maior fuzuê. Só que esse líder vai ser pesado na balança por causa disso. Vai ser, porque o amor dele está ao dinheiro. Ele não deveria aceitar de jeito nenhum. Se é algo que você resolveu na vida da pessoa, seja espiritual, seja qualquer coisa, porque o que foi resolvido na vida de Naamã foi físico, não foi espiritual, foi físico mesmo, a lepra ali comendo a carne dele e foi curado. E o profeta não recebeu, não quis receber a oferta. Agora vocês falam aí, não, mas ó, o cara orou lá, resolveu a vida, pode... Meu irmão, então você não conhece a palavra de Deus. Então você não lê a palavra de Deus. Então você é um ouvinte esquecido da palavra de Deus. Porque se eu orar, se eu falar uma palavra aqui e uma pessoa aí do outro lado ser curada, eu não tenho que receber nada. Eles não têm que me dar nada, eu não posso. Nem o próprio Jesus, olha, agora aqui eu vou falar uma coisa que vocês vão escandalizar ou vão achar que eu sou doido. O próprio Jesus, ele não tomava a honra do Pai a ele. Você acha que é Jesus que curava as pessoas? Você acha que Jesus é que curava as pessoas? Não era Jesus que curava, irmão. Não era. Não é Jesus que curava as pessoas. Não é. Era quem que curava as pessoas?
Era o Pai. O Pai curava as pessoas. Que, no entanto, quando as pessoas recebiam a cura, o que Jesus falava? Ide, a tua fé te salvou. Olha, que fé? Fé em quem? No Pai. No Pai. É o Pai que realiza todas as obras, irmãos. É o Pai que realiza. É o Pai que realizava todas as obras. Jesus estava ali para cumprir o quê? A ordem do Pai. A cura acontecia porque as pessoas acreditavam no poder de Deus, no poder do Pai. Então, homem nenhum cura o outro. Homem nenhum cura. A cura vem de Deus. A cura vem do Pai. Vem do Pai. Aí a pessoa vai lá, ora, a pessoa é curada, ele se sente o tal, ele acha que é ele que curou. Não, irmão, não é você que curou. Não é você. É o Pai que curou. É o Pai. Por isso que Jesus, ele sempre andava, ele era assim, ó, eu conheço o Pai me conhece. Eu sou pelo Pai, o Pai é por mim. Então, irmão, é necessário a gente atentar para isso. Jesus, ele fazia a obra, mas quem executava era o Pai, quem dava toda a ferramenta de cura, milagre, quem realizava era o Pai. Era o Pai, através do Filho. Através do Filho. E hoje, meu irmão, a cura pode ser realizada nas pessoas através da sua vida, do seu bom testemunho, de você, da sua oração. Mas quem realiza mesmo o milagre, a cura, é o Pai. É o Pai. E hoje há um processo em nome de Jesus. Tudo é feito em nome de Jesus, ao Pai. Tudo é pedido em nome de Jesus ao Pai. E Jesus é feliz com que você pede ao Pai em nome dele? É. Porque o Pai e o Filho é um só, em um só propósito, um só pensamento. Por isso que eles são um só. Eles têm o mesmo pensamento. E os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos de Deus, ele tem que ter a mente de Cristo, ele tem que ter o mesmo pensamento que Cristo. Então o desigrejado, ele viu essas coisas, ele pegou e saiu. Agora o desviado não, o desviado porque ele não conhece mesmo a Deus e é bode é bode. Nós estamos num tempo, irmãos, em que a igreja vai ter que sair, a verdadeira noiva de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, vai ter que sair da grande Babilônia. Vai ter que sair da grande Babilônia. Vai ter que sair do sistema religioso. Aonde está escrito isso, que vai ter que sair? Em João 10 está lá escrito. Entrará nos apriscos e sairá do aprisco. Entrarás e sairá. Porque a igreja vai ter que sair desse aprisco para seguir o bom pastor. Para seguir o bom pastor. Porque vai ter um só pastor e um só rebanho. Os mercenários vão perder sua função. Não vai existir mais. Não vai. E vai chegar um momento que vai estar aqui no sistema religioso só prostituta.
Só prostituta. Por que só prostituta? Porque é sustentada por dinheiro. É sustentada pela marca da besta. As prostitutas vão ser sustentadas pela marca da besta. Agora, a verdadeira igreja, a noiva do Cordeiro, ela não vai ser sustentada pela marca da besta. Ela vai ser sustentada pelo próprio Cordeiro. Estou errado nessa palavra que eu estou falando para vocês? Não estou. Eu não estou. Irmãos, analisa bem qual sistema você está servindo. Qual doutrina que você está seguindo? Se você está seguindo uma doutrina de homem, ou se você está seguindo a sã doutrina de Cristo. Eu era diácono. Eu era segundo dirigente de congregação. Eu ia nas reuniões de obreiro, o que se tratava lá é só dinheiro. Dinheiro. Dinheiro e dinheiro. Ó, que precisa comprar terreno, porque precisa construir salão, construir não sei o quê. Agora, quem faz o verdadeiro ID mesmo de Cristo não é as lideranças. Não é os membros. Quem está fazendo o verdadeiro ID de Cristo são os membros. A liderança só está ali para administrar e construir seus reinos aqui. Só que os membros vai lá com toda a fé, com todo amor, prega a palavra, prega o evangelho, a pessoa vai, né, reconhece que Jesus Cristo, aceita Jesus como Salvador. Alguns mudam, alguns continuam do mesmo jeito que entra ali, sai. Ouve a palavra, mas sai como ouvinte esquecido. Por isso que há o joio e o trigo. Por isso que quem vai fazer a separação é Jesus. É o ceifeiro, é os próprios ceifeiros vai fazer no dia da colheita, vai fazer a separação. Porque tem pessoas que ouvem falar de Jesus e ela busca na palavra de Deus quem é Jesus. Ela busca conhecer o bom pastor. Hoje, meu irmão, eu não sigo doutrina nenhuma, sistema religioso nenhum. Eu não sigo. Não. Sabe por quê? Porque eu conheço o bom pastor. Eu conheço Jesus. Eu conheço ele. E eu sei que as palavras de Jesus não me traz peso na minha vida. As palavras de Jesus não me traz escravidão. Pelo contrário, ela é libertadora, ela me deixa livre. Livre para quê? Livre para viver, para trabalhar, para pregar o evangelho. Livre. Por isso que a palavra de Deus fala assim, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi isso que ele veio fazer, irmão. Ele veio tirar você da mão de Caifás. Ele veio tirar os homens, as pessoas, da mão de Caifás. Porque Caifás era a lei, antigamente.
E estava enferma, não valia mais. Esse sistema de templo, de dízimo, de oferta ali para poder perdoar o pecado, irmão, acabou. O sacrifício cessou, já cessou. O sacrifício foi cessado já foi cessado. Agora, vão voltar aí com outro sacrifício para vir o anticristo cessar esse sacrifício. Sendo que o verdadeiro sacrifício já foi cessado. Não precisa ninguém mais sacrificar nada. Não precisa você sacrificar os seus 10% do seu salário para agradar a Deus, não, irmão. O que agrada a Deus é a sua renúncia. A sua renúncia ao pecado. O que agrada a Deus é você pegar sua cruz e seguir Ele. O que agrada a Deus é você não ficar fazendo a vontade da carne. É isso que agrada a Deus. Por isso que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, irmão. O nosso corpo vivo como sacrifício agradável a Deus. Como que nós sacrifica o nosso corpo vivo? Não aceitando o pecado, não aceitando as vontades da carne, não seguindo o conselho da carne, irmão, o conselho do pecado. É permanecer fiel. Irmão Valmir, você não está tomando Santa Ceia? Não estou tomando Santa Ceia, irmão. Não estou. Mas eu estou santificado. Estou sendo um participante do corpo, do sangue de Cristo. Como? Reconhecendo que Ele morreu na cruz para me salvar. Reconhecendo que através do Gólgota, ali no caminho do Gólgota, Ele tomou todas as minhas dores e enfermidade. Estou participando do corpo do sangue de Cristo. Reconhecendo que o sangue ali que verteu na cruz purifica as minhas vestes, lava as minhas vestes. Estou sendo um participante do sangue de Cristo. É isso que nos faz, irmão, ser a verdadeira igreja de Cristo. É você não esquecer essa sã doutrina. Isso sim é uma sã doutrina, irmão. É você não se sujeitar ao pecado, não se sujeitar às concupiscências que são criadas segundo o interesse de cada um. Não, irmão. Nós temos que se unir e seguir somente o interesse do reino de Deus. Qual é o interesse do reino de Deus? Conversar com as pessoas, fazer com que elas sejam umas pessoas melhores, fazer com que as pessoas amem a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmão, quando a pessoa entender esse verdadeiro evangelho de Cristo, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, irmão, o mundo mudaria. O mundo se transformaria em um paraíso. Porque ia ter comunhão, ia ter amor, ia ter paz. A paz, irmão, ela só vem através disso. A paz, ela só vem através de amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a verdadeira paz. Agora você que vê todos esses problemas dentro da igreja aí, vê todos esses problemas dentro da igreja e se afasta do caminho de Deus e se rebela e se entrega ao prazer do mundo. Que lucro você tem com isso? Que lucro? Você não tem lucro algum. Pelo contrário, não terá parte do reino de Deus. Não vai poder ir para o céu. Não vai poder estar com Deus.
não vai poder desfrutar as bem-aventuranças que Deus tem para nós. Não, se arrependa. Eu digo para você, volta para Cristo e não para essas denominações, não, mas volta para Cristo. Muda a sua vida. Se guarda, se limpa, se purifica. Mantenha o azeite aceso em você. Você que está desviado aí, que se encontra na bebedeira, que se encontra aí na bagunça. Se arrependa. Se arrependa. Se você chegar no seu quarto, dobrar o seu joelho e falar para Jesus assim, ó, eu me arrependo dessa vida que eu tô. A partir de agora eu quero viver para ti, Jesus. Eu quero dar um bom testemunho. Seja a testemunha de Cristo. Seja. Você só fazendo isso, você não precisa chegar em pessoas nenhum para orar por você. Nada. Você se arrependendo, dobrando seu joelho, se consertando. Irmão, você volta para o caminho de Deus. Você vai estar salvo. Você vai estar salvo. Mas aí, do jeito que você está pregando, tem uma coisa. E como que o novo convertido vai ser batizado? Ô, meu irmão, é assim. O batismo não precisa ser um líder que executa o batismo. Não precisa. Se você evangelizou o novo convertido, você pode batizar ele. Você pode batizar ele. Como? Felipe, aquele eunuco lá, o Felipe, pregou o evangelho. Aí aquele homem perguntou para ele, escuta, o que me impede de eu ser batizado agora? Aí nada te impede. O que eles fizeram? Foi os dois lá. Quem é que batizava? Jesus e João Batista. Mas Felipe pregou ali e foi lá e batizou aquele homem. Batizou ele e houve uma coisa sobrenatural naquele momento. Assim que ele batizou o homem, Felipe foi transladado. Ele apareceu em outra cidade. Ele sumiu dali e já apareceu em outra cidade. De forma sobrenatural. Você entendeu a importância de você fazer discípulo? O evangelho é esse, o evangelho é isso, é nós fazer discípulo. O evangelho não é eu dominar a vida do irmão. Eu ficar dominando a vida do irmão, manter meu irmão ali para me cuidar do meu irmão, não. O evangelho é eu falar do amor de Deus para ele e ele ouvir e levar esse evangelho para outro e o outro leva para outro e com assim o evangelho expande no quatro cantos da terra, o verdadeiro evangelho. Agora eu digo para vocês, liderança, convenções das igrejas aí, tá na hora de vocês voltar ao verdadeiro evangelho da primícia ali que Jesus ensinou. Porque o seu sistema não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Não é. A forma em que vocês estão fazendo, vocês estão criando um reino aqui mesmo, construindo um reino aqui mesmo. E tem um detalhe. Jesus vai vir, vai recolher tudo e vocês vão ficar. Vocês vão ficar porque vocês não dão crédito no que eu estou falando. Vocês não estão dando crédito. Vocês continuam aí com seu sistema aí construindo templos, salões, comprando tudo, investindo aqui. Aqui. Ah, porque é para obra, é para Deus, é para Deus. Não. Não é para Deus. Se você quiser ofertar algo para Deus, tem que ser através da sua boca, da sua palavra. Se você quiser ofertar algo para Deus, você tem que trabalhar e ajudar o seu próximo.
o seu próximo. Os pequeninos de Jesus você tem que ajudar. Aí sim, aí você está fazendo algo para Deus. Mas enquanto você estiver investindo em patrimônios da sua igreja, você não está fazendo nada para Deus. Nada. É inútil o que vocês estão fazendo. Vocês estão construindo um reino para ficar aqui e para perecer aqui. Agora, vocês querem fazer algo para Deus? Faz igual os apóstolos. Reparte com todos. Pare de ficar criando reino aqui. E tem uma coisa. A verdadeira igreja de Cristo não precisa de templo para servir a Ele. A verdadeira igreja de Cristo, ela é permanente. A porta do inferno não prevalece contra ela. Agora eu vou falar uma coisa bem realidade aqui. Realidade que eu vou falar. A porta do inferno vai prevalecer contra a igreja do tijolo, igual diz o Dr. Alex. A igreja de tijolo, a porta do inferno vai prevalecer contra ela. Vai. O sistema do anticristo vai dominar ela, vai prevalecer. O que é prevalecer? Prevalecer é dominar, tomar conta. Muitos falsos profetas vão fazer as pessoas aceitar a marca da besta para não perder o seu reino que construíram aqui. Está em Apocalipse, está lá escrito que os falsos profetas vão fazer com que as pessoas aceitem a marca da besta. E a marca da besta vai acontecer e a igreja não vai ser arrebatada antes disso. A igreja vai estar aqui. Porque vai ter uma multidão de branco que vai chegar lá no reino de Deus. Quem é esses de branco que estão chegando agora? Esses são os que passaram pela grande tribulação, que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro e não aceitaram a marca da besta. Não aceitaram. Meu irmão, o sistema financeiro está mudando. Está mudando, está sendo tudo preparado para a marca da besta chegar e a igreja vai estar aqui. Tem muitos pregando e falando que não, que Jesus vai vir antes. Não, irmão. Nós vamos passar por um momento difícil. A igreja vai passar. Vocês aí não me consideram como igreja. Me consideram desigrejado. Mas se eu estou em Cristo, eu sou igreja de Cristo. Verdadeira igreja de Cristo. Eu sou. Eu sou porque eu vivo para Ele. Eu vivo para Ele. O importante, irmão, é que eu vivo para Cristo. Eu vivo por Cristo. E eu quero testemunhar o verdadeiro Evangelho de Cristo. E eu quero sempre transmitir a todos o verdadeiro Evangelho de Cristo. O verdadeiro Evangelho de Cristo não é criado em doutrinas financeiras. Olha só porque eu era diácono, porque hoje eu não sou membro, hoje eu não tenho carteirinha de membro. Eu não me importo com posição hoje. Porque lá o sistema é assim. Porque lá o sistema é esse. Se você não der o dízimo, você não pode ser consagrado. Se você não der o dízimo, você não pode ser separado ao obreiro. O sistema é esse. E esse sistema não é a sã doutrina de Cristo. Não é. É criado segundo os interesses desses homens. Estou mentindo que eu estou falando essa verdade? Não estou.
nas reuniões de obreiro. Oh, pastor, eu tenho aqui o irmão fulano para ser separado para presbítero, para diácono, para... Irmão, o pastor não perguntava se o camarada era um obreiro aprovado. Porque a palavra de Deus fala que para o obreiro ser aprovado, ele não tinha que ser dado muito ao vinho, ele tinha que ser esposo de uma só mulher, ele tinha que manejar bem a palavra da verdade. Lá não menciona nada de dízimo, nada disso. Nada disso. Aí criaram uma doutrina, ó, ele dá o dízimo, e nem perguntava se o camarada era marido de uma só mulher, e nem perguntava se o camarada era batizado com o Espírito Santo, se o camarada manejava bem a palavra da verdade. Não perguntava isso, só perguntava, ele dá o dízimo? Isso eu presenciei. Porque se ele não é dizimista, chegar lá na convenção, eles não consagram. Então, se o camarada é dizimista, ele podia ser consagrado de qualquer forma. E quantos homens, maridos de duas mulheres, que estão aí em público, porque dá dízimo? Irmão, faz prova. Faz prova com Deus. Eu fiz, irmão. Eu fiz prova com Deus sobre isso. Porque a Bíblia fala para a gente fazer prova. E eu fiz, irmão. Eu parei de dar o dízimo. Agora eu digo para você com toda sinceridade, irmão. Sabe quem me abandonou? Não foi Deus não, irmão. Não foi Deus não. Foi o ministério. Foi as denominações que me abandonou. Não foi Deus que me abandonou. Porque eu estou aqui até hoje. Estou aqui firme na fé, firme no amor e pregando com amor. Pregando com amor, falando essa verdade para que vocês entendam o verdadeiro propósito de Cristo. O verdadeiro propósito de Cristo não está baseado em oferta, em dízimo, em salões, em prédios, em templos, não. O verdadeiro propósito de Cristo está em ide, pregai o Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho, esse é o verdadeiro propósito de Cristo, irmão. Não é ficar em quatro paredes aí sustentando líderes, não. Não é isso. O propósito de Cristo não é isso. Por isso vocês não me deixam pregar no púlpito. Por isso vocês não me aceitam. Por isso que vocês não me querem. Porque não quer ouvir essa verdade. Porque não quer ouvir essa verdade, essa palavra fiel e verdadeira de Cristo. Porque o propósito de Cristo não é ficar sustentando líder nenhum, não. Não é ficar sustentando patrimônio de ninguém, não. O verdadeiro Evangelho de Cristo é o ide, pregar o Evangelho, ser uma boa testemunha de Cristo, viver como um Cristo, pensar como um Cristo. Irmão, o pensamento de Cristo não é construir reino aqui, não é ajuntar tesouro aqui. Não, irmão. A mente de Cristo é a gente pregar essa palavra para as pessoas se arrepender. Você que está aí no mundo das drogas, se arrepende, para com isso. Você que está aí na prática do adultério, se arrependa, sai dessa prática, porque a palavra de Deus fala assim que o pecado de adultério é um abismo sem fim. Sai dessa vida, honre a sua esposa, honre o seu marido. Esse é o propósito de Cristo. E eu preciso cobrar dízimo, eu preciso cobrar oferta para mim poder falar isso para vocês? Não preciso. Não preciso.
Não me custa nada. É de graça que eu recebi esse propósito de Cristo. É de graça que eu tenho que passar para todos. Será que vocês não conseguem enxergar essa verdade? Será que vai continuar aí com a tapa na cara, com cabresto, sendo guiado para lá e para cá por esses homens? Povo de Deus, está na hora de você tomar uma atitude e ser um verdadeiro cristão, e ser uma verdadeira testemunha de Cristo. Está na hora. Está na hora. Isso é um pensamento do desigrejado que vocês falam. Eu penso assim. Eu penso assim. E vou continuar, vou morrer. Eu vou, se for possível, ser sacrificado por isso, eu vou me sacrificar por isso. Porque eu sei que isso vem de Deus. Porque isso é o propósito de Cristo. O propósito de Cristo é te libertar. O propósito de Cristo é tirar você da mão do outro homem. E se você pregar a mesma proposta em que Cristo trouxe para este mundo, você vai também libertar muitas pessoas. Você vai poder falar para as pessoas, a pessoa ser liberta e ir lá e libertar outro, libertar. Daqui um pouco, irmão, vamos estar livre de qualquer sistema. Que Deus te abençoe, irmãos.